Agora são 57 mortos. As atualizações sobre o massacre em Altamira, no Pará. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e eu tô voltando aqui para trazer novas informações a respeito da briga de facções criminosas que deixou um total de 57 presos mortos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no interior do Pará. Bom, gente, o número inicial era de 52 mortos, ele foi ampliado depois que foi feita uma contagem de presos. Segundo o SUSIP, que é a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, você teve um total de 41 mortes por asfixia e 16 mortes por decapitação. A gente tinha uma dúvida sobre essas 41 mortes, se elas eram realmente ligadas aí aos focos de incêndio e à entrada de muita fumaça dentro de áreas fechadas do presídio. Agora está confirmado. Bom, e sabemos também exatamente como tudo isso se deu. Basicamente, líderes de uma facção criminosa local, né, o Comando Classe A, de sigla CCA, vai para errata porque no vídeo inicial eu classifiquei erroneamente a sigla da facção, incendiou uma cela onde estavam vários internos da facção criminosa carioca Comando Vermelho. Bom, gente, segundo o Gabinete de Gestão de Segurança Pública, foi determinada a transferência imediata de 46 pessoas envolvidas com o confronto, e entre os presos com transferência determinada, 16 seriam aí líderes ou figuras muito relevantes dessas facções criminosas. 10 deles vão para presídios federais, que tem um regime bem mais rígido, e os outros vão ser remanejados dentro de presídios do próprio estado do Pará. Bom lembrar sempre, o presídio tinha capacidade de 200 presos e era ocupado por 311 presos. Desses 311, 145 eram presos provisórios, eles estavam presos aguardando a condenação. A gente não tem um dado preciso a respeito dos mortos, se eles estavam alguns enquadrados como provisórios. É bom lembrar que um preso provisório muitas vezes fica mais de um ano dentro do sistema penitenciário e depois a justiça confirma que ele não cometeu nenhum crime. Então, a gente precisa ter bastante atenção com relação a isso em específico. Fato é que era uma situação razoavelmente previsível e é um marco para a dinâmica do crime organizado dentro do Pará e, infelizmente, um marco para a vida nas periferias de Belém e de outras cidades do Pará. A gente sempre teve lá uma exceção perto de outros estados do país, né? A gente observou desde o meio de 2016, quando você teve aquele rompimento do PCC com o Comando Vermelho, essas facções protagonizando batalhas e disputas muito intensas, não só no sistema penitenciário, como nas ruas de vários estados do país. No Pará, a situação nesse quesito sempre foi um pouco mais calma. Os dois mantiveram um acordo tático procurando garantir o melhor do ponto de vista financeiro para cada um dos grupos. Não tinha nenhum enfrentamento muito extravagante dentro do estado do Pará entre esses dois grupos criminosos em específico. Basicamente, o Comando Vermelho controlava Belém e também a distribuição de cocaína que vinha da Colômbia e do Peru através do rio Amazonas. E na outra ponta, o PCC ficava aí com o mercado do interior do Pará. E nenhum não se metia muito na terra do outro. Obviamente, conflitos ocorriam, mas você não tinha aí nenhuma medida drástica por parte aí da direção de nenhuma dessas facções, da direção local dessas facções criminosas. Acontece que o cenário vem mudando nos últimos meses, o Comando Vermelho deu uma guinada e agora está se esforçando bastante para ir para a região sul do Pará, área de domínio do PCC. O Comando Classe A, uma facção local, se aliou ao PCC. Então, o que a gente vê nesse conflito, basicamente, é uma briga entre PCC e Comando Vermelho. E que, a nível local, se reflete na briga de uma facção local com o Comando Vermelho da região. Bom, gente, não é segredo, o Pará tem uma localização completamente privilegiada do ponto de vista do tráfico de drogas, internacional, e as facções brasileiras vêm focando seus trabalhos na internacionalização, dá muito mais dinheiro. Você tem lá a rota do Tapajós, de cocaína. E não é segredo que o Pará tem uma política de segurança pública que vem se demonstrando bastante falha há vários anos. A gente teve o ano passado um total de 54,68 mortes por 100 mil habitantes no estado. Para vocês terem uma noção, o índice de São Paulo, que é o menor do país, é menos de 10 mortes por 100 mil habitantes do estado de São Paulo.
É a sexta maior taxa de homicídios do Brasil. E você tem, além dessa questão de ser um estado estratégico do ponto de vista comercial para o tráfico de drogas, uma série de outras coisas vem se manifestando por lá. Um dos problemas mais graves, os grupos de extermínio, as milícias que atuam principalmente na periferia de Belém. Eu já comentei com vocês a respeito desses grupos de extermínio, e eu comentei naquele momento, isso faz aí talvez um ano mais ou menos, acredito que tenha sido em maio do ano passado, se eu me lembro bem, que não ia adiantar. Muita gente defende ainda até hoje grupos de extermínio como uma forma de solucionar as questões de segurança pública. A situação não melhorou. A situação não só não melhorou, como ela deu uma extravagada bem grande. Bom, gente, o governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, do MDB, ele vem comemorando que você teve uma queda da taxa de homicídios nesse primeiro semestre, uma queda de 27%. A gente está observando essa tendência aí nos últimos 2 anos em vários estados do país. A gente teve uma queda no número de crimes violentos. Aparentemente isso se dá mais por uma alocação mais confortável entre os grupos criminosos do que a uma política de segurança pública realmente eficiente. Obviamente vocês têm medidas do poder público que colaboraram com essa queda, não só no Pará, mas no Brasil inteiro, como o sistema integrado de segurança e outras coisas, mas se dá, na minha visão, muito mais em decorrência desse movimento natural dos grupos criminosos. Bom, eu sempre repito e eu vou continuar repetindo quando eu cobrir esse tipo de pena, e não se trata de uma opinião pessoal minha, se trata de uma análise dos dados, das políticas de segurança pública que qualquer um pode fazer e com uma clareza muito grande. Não existe rua segura em um local que tem presídios inseguros. Um estado que não consegue cuidar dos seus próprios presos, necessariamente não cuida bem de quem não está preso. E é uma via de duas mãos. Cuidar mal do preso reflete futuramente na violência nas ruas. Ter uma política que não trata pessoas, qualquer um, com humanidade, reflete numa política não humana dentro do sistema penitenciário. Então se trata meramente de uma questão de ciência, e é isso que eu quero chegar nesse vídeo. Isso é um marco. Essas 56 mortes devem virar o jogo da queda de homicídios no Pará no segundo semestre desse ano. Deve virar o jogo no número de mortes que você vai observar nas ruas. Caiu 24% no primeiro semestre. Sem futurologia. A tendência que se observa em casos semelhantes é que esse número de mortes pare de cair e comece a crescer. E quando cresce o número de mortes nas ruas, cresce o número de morte de pessoas inocentes e de pessoas não inocentes também, mas que deveriam ser julgadas pelo Estado. Então, gente, sempre vou tratar dessa questão em todos os vídeos. Enquanto isso se repetir, eu preciso repetir. De uma obviedade, talvez o mais básico que a gente observa. Não, qualquer país do mundo serve de referência. Um abraço, a qualquer momento eu volto com mais informações sobre esse e outros assuntos. E lembre que se você gosta muito do trabalho do canal, você pode virar um membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. Eu vou continuar buscando mais atualizações sobre essa tragédia na cidade de Altamira. E infelizmente as possibilidades de replicação que isso pode ter em outros presídios, principalmente da região norte e nordeste do país. Até mais.